Bem-vindos à última edição da terceira série de Real Economy. Vamos aproveitar justamente para completar o círculo em torno do debate sobre a União Económica e Monetária, explicando exatamente o que está em jogo numa altura tão conturbada no seio da União Europeia. Vamos falar com o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, e iremos também analisar o projeto europeu à luz das divergências económicas que surgiram e que alimentam questões controversas como a imigração e o Brexit. 19 países têm o euro como moeda e a ambição é alargá-lo aos outros Estados-membros. Duas exceções não confirmam a regra, a Dinamarca e o Reino Unido. O euro representa um quarto das reservas mundiais de moeda estrangeira e fixa a taxa de câmbio das divisas de cerca de 60 países. Por isso, importa perceber de que forma a União Económica e Monetária torna tudo isto possível. A União Económica e Monetária foi criada em 1957 para promover estabilidade, crescimento e emprego. Na prática, isto significa que os Estados-membros passam a coordenar as suas políticas económicas e orçamentais. O Banco Central Europeu estabelece estratégias monetárias autonomamente. Os organismos financeiros da zona euro devem submeter-se às mesmas regras e, acima de tudo, a moeda é a mesma para todos. Tudo isto é coordenado pelos governos nacionais e por 5 instituições europeias. O Conselho Europeu define as políticas, a seguir, o Conselho da União Europeia decide quem pode adotar o euro. O Eurogrupo articula as ações, sendo que os Estados-membros apresentam os orçamentos nacionais. A Comissão Europeia monitoriza o cumprimento das regras e o BCE assenta a política monetária com o Parlamento Europeu a trabalhar em conjunto com o Conselho para preservar o controle daqueles que representam os cidadãos europeus. Como aprofundar a União Económica e Monetária perante a fragilidade conjuntural da economia europeia e a realidade dos 18 milhões de desempregados que há na zona euro. Vamos fazer o ponto da situação. Os 5 presidentes das principais instituições europeias estruturaram uma proposta conjunta para reforçar a União e evitar outra crise sistémica. Em outubro passado foi iniciado um plano que se divide em 2 etapas. A primeira, prevista até junho de 2017, consiste em reforçar a competitividade, integrando as políticas orçamentais nacionais ao nível da zona euro. A segunda fase prolonga-se até 2025, requerendo alterações nos tratados para consolidar a União e criar mesmo um tesouro público comum. Os primeiros resultados serão divulgados em junho e os próximos passos anunciados na primavera do ano que vem. Vamos então falar com Valdis Dombrovskis, que se ocupa da pasta do euro e do diálogo social. Na primeira etapa fala-se de Conselho Orçamental, seguro de depósitos, participação do FMI, mas nada de concreto foi anunciado. Gostava de fazer uma correção. Neste momento, a presidência holandesa está a trabalhar intensamente nessas propostas. Para completar a união bancária, é necessário criar um sistema europeu de seguro de depósitos. É necessário estabelecer um conselho orçamental. Aliás, as coisas já estão avançadas nesse sentido. E a Comissão pretende também a definição de um projeto legislativo sobre a representatividade da zona euro no Fundo Monetário Internacional. 2017 está a chegar. Quão perto estamos desses objetivos? Sim, estamos a ser ambiciosos a nível do quadro temporal. Em dezembro passado, o Conselho Europeu encarregou os ministros das Finanças de trabalhar intensamente nesta questão e de apresentarem conclusões em junho. Se necessário for, estamos dispostos a alterar as propostas que foram apresentadas no sentido de obter o consenso entre todos. Também se fala na união política. O que é que isto significa exatamente? União política significa fortalecer a legitimidade democrática no processo de tomada de decisões sobre as políticas económicas e orçamentais. É um dos aspectos em debate que tem sido criticado.
Isso implica a perda de soberania? Na verdade, um maior envolvimento dos parlamentos nacionais implica uma soberania mais sólida. Também vale a pena sublinhar que significa igualmente mais decisões tomadas em conjunto. É claro que há aqui uma certa partilha da soberania e o que temos é de encontrar o equilíbrio certo para enfrentar os riscos coletivamente. O tempo é, portanto, de reflexão. O desenvolvimento divergente das nossas economias e o desemprego fizeram disparar o ceticismo em relação à unidade europeia, incendiando questões como a saída do Reino Unido e os fluxos migratórios. O jornalista Guillaume Desjardins fala-nos dos desafios em causa. Se viajarmos de carro ao longo da Europa, podemos quase esquecer que há fronteiras. Mas não na localidade repartida de Barle. Aqui, a questão da soberania é vivida diariamente. Esta localidade, dividida entre a Bélgica e a Holanda, é o reflexo de diferenças históricas. É difícil meter toda a gente de acordo. Há ainda muito por fazer para alcançar a união bancária e também para conseguirmos uma supervisão coerente. Tem de haver uma demarcação clara para apurar quem faz o quê e quando. A união política exige claramente mais esforços. Mas a palavra consenso é, muitas vezes, uma miragem no jogo de forças entre os Estados-membros. Os países não querem abdicar da soberania, os líderes políticos de uma certa liberdade e os parlamentos nacionais não vão delegar a autoridade ao Parlamento Europeu. E são questões que ficam à margem dos tratados estabelecidos. Aprofundar a União Económica e Monetária exige 4 pilares: o orçamental, o financeiro, o económico e o político. Mas os obstáculos não são os mesmos para todos. É o grande problema da construção europeia. Há muita gente que acha que esta construção faz sentido no presente, sem pensar no que irá acontecer dentro de 20, 30, 50 anos e nos objetivos do futuro. Não há qualquer avanço em termos de política orçamental. No que respeita à união política, basta olhar para a crise atual e perceber o quão longe as pessoas estão. É muito difícil fazer progressos à parte do setor financeiro. O primeiro obstáculo é fazer aprovar os acordos a nível nacional, seja no Parlamento ou através de referendo. O segundo é a incorporação na complexa legislação europeia e o cumprimento dos tratados. Para alterar um tratado é necessária a aprovação do conjunto dos Estados-membros e, possivelmente, a organização de referendos em alguns deles. É extremamente complicado. No entanto, os motivos de instabilidade estão longe de ser apenas de ordem política e económica, tendo a segurança saltado para o topo da agenda. O próximo grande teste à Europa está à nossa porta. Em junho, o Reino Unido vai decidir se fica ou não. E o tempo está a contar. Continuamos a conversa com Valdis Dombrovskis. Tem ouvido críticas dos Estados-membros relativamente à pouca margem de manobra do Conselho Orçamental? Esse é um tipo de instituições de caráter consultivo que servem para monitorizar o comportamento orçamental dos Estados-membros, por exemplo, ou os fatores de competitividade, de forma a poderem dar aconselhamento aos governos. Depois cabe aos governos decidir e aos parlamentos legislar. Os países estão dispostos a aceitar mais Europa, dado o receio das pessoas? Se olhar atentamente para o que foi feito na União Económica e Monetária ao longo dos últimos anos, verá que o aprofundamento já começou. A criação do Mecanismo Europeu de Estabilidade e da União Bancária fortaleceu a capacidade de monitorização económica e orçamental. A crise grega foi um bom exemplo. Mais turbulenta, era difícil, mas a estabilidade da zona euro não chegou a estar em
em questão. Portanto, há que reconhecer o que tem sido feito durante os últimos anos. As diferenças entre as economias ergueram um muro que bloqueia uma maior união. Como é possível superar isso? Infelizmente, a crise económica e financeira veio travar o processo, mas tornou-se um grande motivo para concluir a União Económica e Monetária. A convergência levanta de novo a questão das transferências financeiras. Parte do orçamento da União Europeia já garante transferências financeiras entre Estados-membros. A proposta dos 5 presidentes institucionais diz explicitamente que não irá haver um novo mecanismo permanente de transferências. O que tem a dizer a todos os cidadãos europeus que estão preocupados com o Brexit ou com a questão das migrações? Como convencê-los de que o caminho é reforçar a União Europeia? Precisamos de uma base económica sólida para conseguir enfrentar vários desafios. A crise dos refugiados, o problema da segurança e convencer os cidadãos dos benefícios do projeto europeu, de que estamos melhor juntos, que a recuperação económica é tangível e já se sente na carteira das pessoas. Os britânicos estão receptivos a isso? Em termos económicos, é muito melhor para ambos que o Reino Unido fique na União Europeia. Obrigada por debater estas questões connosco numa altura em que faltam respostas. E obrigada a todos os que acompanharam o Real Economy. Até à próxima.